Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem, meus queridos? Olá, chegamos o dia de fazer a nossa revisão para a nossa prova, né, que se aproxima. Então, a nossa aula de hoje, como na aula da semana passada, eu não deixei atividade, porque ela vai continuar após a nossa avaliação. Nós hoje vamos ter a nossa aula de revisão dos conteúdos. Nós vamos fazer uma rápida revisão sobre os conteúdos que eu separei, que vocês irão fazer as avaliações. Avaliação, certo? Então, os conteúdos foram a tentação de ter sempre mais, o que é mesmo a ajuda de Deus, gente, descanso e trabalho. Esses textos eu já enviei para vocês no dia da realização da aula, certo? No dia da administração da aula. Hoje eu vou reenviar novamente para que vocês possam ter acesso aos mesmos na hora de estudar para avaliação. Tudo bem? Então, o primeiro texto fala sobre a tentação de ter sempre mais. O texto ele já nos mostra que nós seres humanos somos insatisfeitos, nunca estamos realmente satisfeitos com aquilo que temos, né? Estamos sempre à procura desse algo a mais, dessa complementação, que às vezes nos torna vício, né? Não é realmente uma necessidade, mas nós estamos sempre querendo realmente acrescentar esse algo, né? Então, na frase de abertura, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, que é Mateus 6:11, ele já nos ensina que nós devemos nos preocupar somente com o hoje. O amanhã ele pertence somente para Deus. Mas mesmo assim nós temos aquela preocupação de estarmos sempre preocupados no ter o sempre mais, pensando realmente no dia do amanhã, certo? Mas o Pai Nosso ele nos ensina bem direitinho, né? Que nós devemos nos preocupar com o hoje. Então é por isso que essa frase, Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Então, começando o texto, nós vimos aqui, na primeira página, a atitude de um sábio, né? O exemplo da atitude de um sábio. Então, a atitude desse sábio não é o que predomina entre nós. O que vimos é gente aflita para ter, comprar, consumir. Isso tumulta a vida e sobrecarrega o planeta. O que esse sábio fez? O exemplo aí conta, né? O testemunho dele conta que ele sempre caminhava entre as lojas, observava os objetos. Às vezes poderia ter necessidade, mas ele pensava, né? Ele analisava, via a possibilidade, se realmente era o que ele precisava, se era o que ele mais precisava, né? Para poder estar inserindo na sua conta, na sua lista de compra. Então a gente observa que ele olhava, tirava suas conclusões de que realmente não era unicamente necessário naquele momento e passava. Então, é um exemplo bonito, né? Que nos ensina a nos controlar sobre aquilo que nós temos desejo, muitas das vezes sem a necessidade, certo? Então, na próxima página, a roda do desejo de consumo sempre em movimento é um processo que deixa todo mundo insatisfeito e impede que a pessoa fique contente com as coisas boas que tem. Então, mostra realmente as fotos de que o nosso consumo no dia a dia, ele é mais avançado, também devido, né, às oportunidades que aparecem, as coisas novas que surgem todos os dias, e isso faz com que o ser humano fica insatisfeito com o que ele tem, querendo sempre o novo. Pelo novo modelo, pela renovação do produto, pelo objeto ser de mais potência. Então, causa que vai realmente deixar alguém insatisfeito com o desejo de consumir, né, a mais daquilo que ele precisa. Então, é claro que é bom ter o necessário para uma vida digna e confortável. Os pobres, aliás, têm direito a algo melhor e seria injustiça não cuidar disso.
conforto, saúde, lazer, educação, casa, equipamentos que o progresso consegue produzir para facilitar a vida ou proporcionar experiências interessantes. Direito de dar uma festa ou oferecer um presente a quem se quer bem. Tudo isso é muito bom. Seria melhor ainda numa sociedade justa, com uma divisão menos desumana de tudo que o mundo tem a oferecer. O parágrafo ele fala, né, que as nossas necessidades são boas quando são atendidas. É bom ter uma vida digna, participar de tudo como a gente acabou de ler no parágrafo, né? Possuir conforto, saúde, lazer, educação, casa. Esses são os principais objetos que nós lutamos, né, por eles todos os dias, que é o básico para o nosso sustento diário. E é o que a gente deva priorizar, certo? O conforto, a saúde, o lazer e a educação. A Bíblia apresenta um projeto de Deus que orientava o povo na organização da vida, com mais igualdade. Algumas passagens bíblicas podem nos ajudar a pensar nisso. A gente observa que esse cuidado Deus tem com a gente desde o início. Desde a passagem, né, desde a caminhada do povo na saída do Egito, Jesus já organizava e dizia, né, realmente que eles não iam passar fome, não iam passar sede, mas que eles iam ter tudo na medida certa, na hora certa e no momento certo. E aí, por esse texto, a gente observa várias passagens, onde quando Jesus entrava com uma ação, né, com uma providência, que era algo de necessidade para aquele povo, ele limitava, ele deixava somente para aquele dia. E aí a gente observou, né, a ação do maná, a providência do maná, a providência do cordeiro. Então, Jesus mostra que realmente o ser humano ele tem que estar preocupado com o momento, com o exato momento qual ele está passando. Certo, gente? Então, termina por aqui a correção do assunto, a tentação de ter sempre mais. Que nós venhamos nos controlar naquilo que realmente nós, né, precisamos em relação ao consumo. É bom para a gente, bom para o nosso planeta, e assim nós estamos cuidando de todo de uma forma geral, principalmente do nosso bolso, ok? O próximo texto tem por assunto que é a mesma ajuda de Deus. Então, Isaías 40:31 diz que os que põem sua esperança em Deus renovam suas forças. Bem, gente, a ajuda de Deus é tudo aquilo que nós recebemos, né? E nós recebemos essa ajuda dele todos os dias. Somos gratos por essa oportunidade. Quando estamos com problemas, quando estamos passando por necessidade, ele sempre está pronto para nos estender a mão, para nos ajudar naquilo que nós desejamos, né? E concede esse desejo ao nosso coração. Então isso é uma ajuda de Deus, né? As coisas elas não acontecem através de, vamos dizer, de mágica. Nós temos sempre que dar o primeiro passo. Então, para Deus nos ajudar, ele também precisa saber o que nós necessitamos. Ah, tia, você está dizendo que ele não sabe o que necessitamos? Ele sabe. Mas ele quer que nós confessamos, pedimos para ele. Quando vocês, filhos, têm algum desejo, né? Quer uma ajuda ou quer algo da parte do pai de vocês, você vai ter que falar. Ele não vai, né, saber lhe dar aquilo exatamente que você quer se você não falar. A diferença é que Jesus, ele sabe o que é que nós queremos. Mas nesse exato momento, ele quer ver você falar. Ele quer ver você pedir. E ele nos ajuda. E quando a gente faz essa petição com o coração, né? Verdadeiramente do fundo do coração, nós somos atendidos. Deus é misericordioso e ouve, né, as nossas orações e atende ao nosso pedido. Então essa ajuda ele está sempre pronto para nos dar. Na próxima página, de acordo com a imagem, nós observamos o parágrafo que diz o seguinte: muitas vezes no desejo de achar paz interior e segurança diante dos perigos da vida, as pessoas misturam as coisas.
tratam Deus como poder ser adulado, domesticado, conquistado para lhes trazer benefícios. Nós não recebemos, crianças, nada da parte de Deus impondo ele na parede, né? Colocando pressão sobre ele. Ele é o nosso Criador. Ele só quer unicamente que nós o adoramos e pedimos de verdade, com o coração verdadeiro, né? Aberto, alegre, feliz. Não precisa impor, não precisa colocar ele contra a parede para receber determinado. Ou pagar, como muitos acham, né? Que pagam para receber uma cura, que pagam para receber um milagre. Isso não acontece. Jesus não trabalha nas nossas vidas dessa maneira. Ele faz isso para nós, é de graça. Né? A Bíblia diz que tudo que a gente recebe da parte de Deus é de graça. Então a ajuda dele para nós é constante e não precisa você se disponibilizar de nenhum centavo para pagar por isso. Ok? O próximo texto, a próxima figura fala, no próximo parágrafo, de uma criança que se compadece com a vida dos outros, que tem no coração o desejo de ajudar. Então, o texto fala que a fé religiosa, ela pede algo diferente, ela envolve dedicação de pessoas, serviços, de um projeto maior, com parcerias de Deus, como parceria de Deus, para compor o mundo como ele deveria ser. Então, ela fala sobre as pessoas, né, que têm o ato religioso constantemente desenvolvido, que vê realmente, que tem um coração voltado para a questão do ajudar, do compreender. Isso deveria funcionar não só por parte das pessoas que realmente cuidam, né, vamos dizer, de comunidades, cuidam de pessoas, mas de uma forma geral. Todo ser humano deveria ter esse momento. Então, para muitas pessoas, se tudo não estiver feliz, se tudo não estiver certo, não estiver indo bem para seu próximo, para quem está ao seu redor, para ele também não está bem, porque o desejo dele é que tudo esteja bem para quem necessita quanto ele. E isso é muito bonito e Deus muito se agrada, né? São pessoas que não pensam unicamente em si e pensam no seu próximo, de ajudar a ele na medida que puder. No próximo ponto, quem se importa pode sofrer com os problemas alheios, mas existe algo pior a ser insensível, desumano diante da dor dos outros, não ter compaixão. A pessoa não sofre, mas seu coração já está morto e ela nem percebe. Olha só. Ao contrário do que a gente já viu, as pessoas que não se doam, que não sentem realmente a dor da outra, que não se compadecem, que não se importa, fisicamente ele já está morto e não percebe, né? É como falo, o seu coração ele já está morto, ele já endureceu. Então, quando as pessoas fecham os olhos para o que está acontecendo com o seu próximo ao seu redor, gente, isso significa que ele mesmo, né, já está nessa situação. Então, isso não é bom. No próximo parágrafo, a relação com Deus é um vai e vem, uma parceria na qual Deus ajuda e a pessoa responde com alguma ação ou atitude que transforma a realidade. Mesmo que crê, Deus não precisa ser um mágico de plantão, esperando que a gente diga as palavras certas para os milagres acontecerem. Muita gente, porém, transfere para a relação com Deus uma atitude de compra de favores, na qual a oração e os atos de fé funcionaria como moeda. E eu acabei de falar isso para vocês. A nossa relação com Deus ela deva ser aberta, transparente, que você mesmo deva fazer, né, na sua conversa com Deus, e não fazer isso em troca, não fazer isso em compra de favores. Não confundir, né, o que nós estamos fazendo para com Deus como se fosse com uma outra pessoa qualquer. Nem como uma outra pessoa a gente não pode, né, utilizar de favores, fazer algo e esperar que você vai ser recompensado por aquilo. Então Deus nos ajuda, nos atende sem essa necessidade. Isso pode acontecer também na vida pessoal de cada um. Imagine um chefe de família que vive bêbado, que gasta o pouco dinheiro que tem em farras e deixa a família desamparada. Esse próximo texto fala de que nós observamos aí que a Bíblia está cheia de belas promessas de Deus. Lá se diz, né, que o povo cumpre sua aliança com Deus e tudo irá bem, mas isso é uma orientação de vida. Uma educação para uma vida melhor na caridade, na justiça e na fraternidade. Cumprir a aliança é organizar a vida do jeito como Deus quer. O que a Bíblia quer dizer é que eliminando o pecado
e suas consequências, o mundo se torna um lugar feliz. E não é verdade? Sim. Então fala das orientações que Deus nos dá. Ele nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. Ele nos dá a orientação de como devemos ser. Agora as pessoas, elas mudam, né? Elas procuram, elas viverem outras vidas. Para isso é que tem o livre-arbítrio, que isso também foi Cristo que nos deu. Então o que o texto fala? Que isso pode acontecer com pessoas que realmente não seguem a instrução, né? Que realmente distorce. Ele dá o exemplo da pessoa que ganha todo o seu salário e ao invés de manter a sua casa, ele gasta com coisas desnecessárias. Principalmente em questão à relação à bebida, né? Que alimenta o vício e esquece de cuidar da família, deixando a mesma desamparada. Então, o que é que a gente observa? Que Deus, ele nos ajuda, né? Ele dá os meios e nós é quem escolhemos por onde andar. Nós é que escolhemos o caminho que devemos andar e como fazer, né? Por este caminho. Então, muita gente reclama que tudo que ele faz não dá certo, que ele não tem sorte, que ele não foi abençoado. E isso não é verdade, né? Porque o sol da justiça, ele é para todos. Jesus, ele é para todos. Então, cada um de nós é que deva saber o que fazer e como fazer realmente para que seja ajudado. Ok, meus queridos? Então, vamos lá para o nosso próximo, que é tratando sobre gente, descanso e trabalho. 3 coisas importantes, né? Nós como seres, o descanso que nós precisamos ter e o trabalho também que nós precisamos ter. Então, somos parte criada por Deus, somos seres criados por Deus, importante, existente nessa terra, como todas nós sabemos. Precisamos desse descanso e desse trabalho, ok? Então, gente, descanso e trabalho são 3 coisas que funcionam juntos e devam, né, ter realmente esse revezamento. Trabalhamos, precisamos descansar, repor as nossas energias, renovar, né, as nossas forças e retornar ao trabalho. O trabalho, ele é importantíssimo para todos nós. Ele nos dignifica, ele nos sustenta, ele supre as nossas necessidades materiais a qual nós precisamos. Para isso, nesse trabalho, nós precisamos, né, seja lá qual for a atividade a desenvolver, nós não costumamos fazer sozinha. Claro, tem aqueles que você pode e tem aqueles que você faz em coletividade. E nessa coletividade, o nosso trabalho ele vai aparecer, né, por muitos, vão ser apreciados, mas que você será pouco reconhecido. Então, e tem trabalho que alguns se destacam mais e outros não, certo? Então, atrás dessa pergunta viram logo outras, ainda mais importantes. Como vivem esses construtores? Que respeito receberam e que tipo de vida e conforto puderam construir para si mesmo? Ele está falando das construções a quais nós estamos vendo desde o primeiro parágrafo, que nós já estamos na 2ª página. Então, realmente é como eu expliquei, algumas pessoas, né, elas aparecem seu trabalho, não são reconhecidas, não aparecem seus nomes, né? Que tipo de conforto eles podem construir até para si mesmo. Então, a gente observou nesse trabalho que teve um depoimento de um engenheiro muito inteligente, trabalhador, né? E que no momento ele aconteceu de ficar sem a sua própria casa e viveu em uma situação triste. E o texto fala do reconhecimento realmente do trabalho. Então, aparecem as construções, alguém se interessa em saber quem construiu. E nesse momento, uns vão ser reconhecidos e outros não. Mas o importante é que eles foram desenvolvidos, certo? O trabalho é ao mesmo tempo dever e direito, como diz mais embaixo. Pessoas desempregadas passam por grandes angústias e humilhações. Pessoas exploradas de fora, injustas no seu trabalho, também passam por aflições e desrespeitos. Então, o trabalho é ao mesmo tempo dever e direito, né? Todo cidadão tem esse dever e tem esse direito de trabalhar, viver do seu próprio trabalho. E isso é um dever, né, de cada um. Aliás, é um direito de cada um.
E cumprir com suas tarefas trabalhistas é um dever. A partir do momento que nós assumimos determinado trabalho, nós temos a responsabilidade de cumprir com o mesmo, certo? Na próxima página, um país que não consegue resolver bem a questão do trabalho está longe de ser uma pátria justa para os seus filhos e filhas. As consequências são dolorosas e bem visíveis. Então, nós vamos ver o país que não cuida bem, né, das suas pessoas ou do seu cidadão, dos seus filhos, como fala aí, filhas, a consequência é o que a gente acaba de ver. Gente vivendo uma vida de desigualdade. Alguns com um trabalho, né, melhor, ou vamos dizer extra, né, bom, vamos falar, enquanto outros não têm nem com que ganhar o pão do dia a dia para saciar a sua fome. Então, nessa questão, fala sobre a desigualdade social, onde os nossos governantes deveriam olhar com um olhar mais humano, voltado para essa questão, proporcionando oportunidade para todos. Então, a gente observa uma fila de gente, né, procurando emprego, uma criança fazendo malabarismo no trânsito e um desabrigado dormindo na calçada. Essa questão do desemprego, principalmente no nosso país, que é uma realidade que a gente acompanha, nós sabemos que ela é séria, né? E nesses dias de crise econômica devido ao coronavírus, né? Devido à pandemia, nós observamos que ela tem se multiplicado. Muita gente tem perdido seus empregos e a situação cada vez ficando mais complicada. No próximo, não é um problema dos pobres apenas. Não podemos criar um mundo injusto só para alguns. A injustiça é veneno que, de um jeito ou de outro, afeta a sociedade inteira. Sermos todos respeitados como cidadão é o caminho para vivermos todos com mais alegria e segurança. A justiça, ela proporciona esse momento, né, que é onde todos nós desejamos, que é viver com mais alegria e segurança. E isso tudo parte realmente, gente, do trabalho para poder você ter as demais coisas que você precisa. O trabalho pode ser visto de várias formas. Olha só, serve para viver, ganhar o sustento, serve para criar, inventar, dar asas à imaginação, serve para prestar serviço a quem precisa de nós, serve para unir pessoas e partilhar talentos, serve para deixar o mundo a nossa marca. Inúmeras, né, formas de deixar ou de sermos vistos pelo trabalho. Na vida não é só trabalho, nem se pode julgar as pessoas apenas por aquilo que ela produz. Trabalho precisa ser temperado com descanso e também pode ser entendido de várias maneiras. Há quem pense em descanso como hora de repor energias para poder continuar trabalhando, como se o ser humano fosse só uma máquina que precisa de manutenção, mas descanso tem outros objetivos. Olha só, quando descansamos do trabalho, é porque devemos desenvolver outras atividades. Olha lá, primeiro, cultivar afetos, porque sem isso, né, não chegamos a ser de fato humanos. O ser humano, ele precisa desse momento. É espaço para curtir a vida, apreciar a beleza, fazer festa, cuidar dos nossos gostos pessoais, ter o direito de fazer o que gostamos sem pensar na influência ou no lucro. Reconhecer o valor do descanso é afirmar que a pessoa não vale só por aquilo que produz. Uma criança brincando em termos humanos vale tanto quanto um técnico de alta eficiência. Então, fala do descanso, né? Que o momento que nós descansamos, nós estamos realmente fazendo uma outra coisa que não deixa de ser um trabalho, só que vai ser um trabalho diferenciado, trazendo benefícios do quais o teu físico precisa, né? Por isso, o trabalho não precisa só de emprego. Ele tem direito à proteção de leis que regulam esse emprego, garantindo, entre outras coisas, férias, folga semanal, salário suficiente, segurança no trabalho, aposentadoria na época adequada, certo? Tudo isso para o trabalho se tornar, apreciado, prazeroso, ele tem que vir acompanhado de tudo isso que eu acabei de ler para vocês, que é as férias, as folgas semanais, um salário suficiente, a segurança no trabalho e, por fim, a aposentadoria. Por que aposentadoria?
nós não vamos ser novos com toda a energia, né, para trabalhar pelo resto da vida. Vai chegar o momento de envelhecer. E esse momento é necessário que nós tenhamos uma segurança, que é a nossa aposentadoria, certo? A Bíblia fala de trabalho e descanso desde o primeiro capítulo, como modelo que aparece trabalhando a Deus. E ele descansa no 7º dia. Ok, gente? Então, esse é o melhor exemplo. Jesus trabalhou e no 7º dia ele descansou. Então, todo trabalho é digno de também ter o seu descanso. Tudo bem? Então, a nossa aula fica por aqui de revisão. Vocês irão estudar para a prova. E até lá a nossa próxima prova. Eu creio que não tem dúvida nesses conteúdos, são ótimos de serem estudados, mesmo estando sozinho. Tudo bem? Ok, até lá então.